Hari Om Namah Shivaya. Então, pessoal, hoje é um assunto que interessa mais talvez quem queira se aprofundar realmente dentro da prática e pensar um pouco sobre como que a gente constrói, né, a nossa prática pessoal e também para quem é professor, né, como que a gente constrói a prática para os nossos alunos a partir dos nossos conhecimentos, e somente assim é que realmente pode sair um negócio redondinho, assim, sabe, bem feito, não deixando nada ao acaso. Então, portanto, hoje eu vou falar como que você vai usar mantras dentro da sua prática. Na verdade, é a única forma de você usar mantras direito na sua prática. Então, muito bem, se você ainda está aqui, assumo que você está interessado em aprofundar o seu conhecimento. Eu vou fazer um paralelo legal sobre como construir uma prática de posturas, né, respirações, e como que você usa os mantras também, que na verdade tudo faz parte da mesma coisa. Então é o seguinte, em primeiro lugar, como que você constrói uma prática consciente de posturas de yoga? Como que você vai dar para o seu aluno aquilo que é melhor para ele? Como que você vai compor uma prática que saia redondinha? Você tem um objetivo, você sabe onde você quer chegar. Então, a única forma de você fazer isso é sendo totalmente consciente das suas escolhas. Porque se construir uma aula de yoga fosse simplesmente você pegar, né, desenhar ou escrever nomes de posturas em papéis e jogar tudo para o alto, e aí o que cair o nome de pé você coloca naquela aula, o que cair ao contrário você não põe, seria uma coisa ridiculamente fácil, todo mundo faria. Mas é claro que não é assim. E você, assim como eu, tenho certeza que você já entrou em diversas práticas e algumas delas você achou, nossa, uau, incrível, e engatou num relaxamento excelente e você não sabe por quê. E em outras, apesar de você gostar do professor ou ter boas referências a partir do professor, você chegou lá e simplesmente assim, não aproveitou, alguma coisa não encaixou e tudo mais. Muitas vezes isso acontece porque houve um equívoco na construção daquela aula. Ou seja, às vezes, uma postura muito forte foi colocada no começo e o corpo não estava preparado assim como a gente recebe mal. Às vezes, uma postura muito forte foi colocada no final, logo antes do relaxamento. Para algumas pessoas, isso bloqueia um relaxamento legal. Então não é interessante, e você, enquanto aluno, você pode começar a reconhecer isso quando está acontecendo. Algumas vezes, as pessoas colocam respirações que ativam muito o corpo logo antes do relaxamento. Então, por essas e outras, né, é que quem está montando uma prática de yoga tem que saber exatamente o que está pegando e aonde vai colocar. Então, se você vai começar, né, o sujeito está sentado, o que você vai fazer ali? Vai fazer um pranayama, legal. Para que o pranayama serve? Qual vai ser o efeito na mente do sujeito? Como que você espera que essa pessoa vá se sentir quando esse pranayama acabar? Tá bom. E o que você vai colocar depois desse pranayama? Qual vai ser a postura? Para onde que ela vai? Então, vê se tem sentido você colocar um pranayama para acalmar muito, esfriar o corpo e logo depois meter 5, 10, 15 saudações ao sol. A pessoa vai receber fisicamente e mentalmente muito mal aquela sequência. Só para dar um exemplo, com os mantras é a mesma coisa. Se você vai colocar mantras para trabalharem para você durante a prática, ou no começo ou no final, o único jeito de você conseguir colocar um mantra corretamente é sabendo para que ele serve, qual é a tradução, para que ele serve. O mantra, num certo sentido, é uma coisa muito mais direta, né? Em uma parte é mais direta, ou seja, se você souber traduzir aquele mantra, você normalmente sabe para que ele serve. Se não for assim, você tem que ver para quem ele é, né? Qual a deidade a qual ele se refere, e aí você vai provavelmente saber para que ele serve. Por exemplo, então, Om Gam Ganapataye Namaha. Então, Om Gam, Gam é um Bija mantra, ou seja, é um mantra que concentra a força de Ganesha ali, né, é o que vem depois, né? Ganapataye Namaha. Então, saudações a Ganapati. Quem é Ganapati? É um outro nome de Ganesha. Ganapati é a forma de Ganesha que cuida, né, de todos os seres. É o Senhor de todos os seres. Ganapati. Então, esse mantra, a tradução é muito simples, né? Saudações ao Senhor Ganesha, cuja força está contida no símbolo, na sílaba Gam. Ok, mas a tradução não te diz muita coisa. Mas se você consegue reconhecer a deidade, ou seja, o aspecto da natureza ao qual ele se refere, você sabe para que o mantra serve. Ganesha, Ganapati, e muitos outros nomes, é o aspecto da natureza que está relacionado à remoção de obstáculos. Aquilo que destrói o que está no seu caminho, que não é construtivo, e também aquele que coloca no seu caminho quando é para você crescer. Então, Ganapati é uma força a ser reconhecida e ser adorada, digamos assim. Então,
Quando que você poderia colocar esse mantra? De repente você construiu uma prática justamente para coragem, de repente você construiu uma visualização que tem a ver com superação de obstáculos, de repente você, naquela prática você colocou coisas desafiadoras e ao final você coloca uma meditação com um Ganapati Namaha, por exemplo. A gente não para pensar sobre isso, mas quando você diz, né, abre uma aula, por exemplo, Om Shanti Shanti Shanti, você está abrindo com uma famosa invocação de paz. Em sânscrito, Shanti Patha. E o que isso quer dizer? Shanti é paz. Por que você repete 3 vezes? Porque você pede paz para o seu corpo físico, você pede paz para os fenômenos da natureza e você pede paz para aquilo que é de origem divina. Tudo que não está contado nem no primeiro nem no segundo Shanti, você então pacifica para que você possa começar então muito bem. Você diz, né, por exemplo, Shri Gurave Namaha, você está saudando o professor, está saudando o mestre, né? Aquele guru, minhas saudações, né? Tasmei Shri Gurave Namaha, aquele guru, minhas saudações. Enfim, uma série de mantras, né? Om Namah Shivaya, saudações a Shiva. Quem é Shiva? Aquele que destrói, é o destruidor, mas também é o benéfico, então aquele que destrói a ignorância, que destrói a tristeza, que destrói, enfim, tudo. E portanto, você está invocando isso para os fenômenos negativos, né? Que isso possa ser destruído. Mas o ponto é, para usar mantra bem, dentro de uma prática, você tem que saber a tradução dele. Dentro da tradução, você tem que saber para quem ele é, ou seja, qual é, que na verdade, né, não vou entrar nesse assunto que é mais profundo, mas o mantra não é para uma deidade, o próprio mantra é a deidade, em forma de som. Então você tem que saber a deidade, né, o que ela simboliza, o que está contido nesse conjunto de sons, e aí você então pode encaminhar. Né? Muitos mantras são propícios. O que eu vou usar para começar uma aula? Vamos pensar junto? O que a gente quer quando começa um projeto? Que não tem obstáculos, então você pode ter Ganesha aí, que a sua mente esteja disponível, que você possa absorver aquele aprendizado. O que você tem aí? Né? Você tem Saraswati. Saraswati é aquela que simboliza o conhecimento e as artes. Saraswati é aquela que flui. Como um rio, o conhecimento flui. Você pode se banhar, você pode aproveitar daquele rio, mas você não domina aquele rio. Se você domina um assunto, mas te dá um branco, né? Por quê? Saraswati não te abençoou naquele momento, ou seja, como se estivesse fora do rio, digamos assim. Né? Ele te deu um caixote, digamos assim. Então Saraswati é um rio que flui. Logo para começar, você poderia ter Ganesha, poderia ter Saraswati, você poderia ter uma invocação de paz. E para fechar uma prática? Para fechar uma prática, você poderia ter uma outra invocação de paz. Você poderia ter o que se chama de Prayaschitta, que é um mantra que é dito que corrige os erros, né, cometidos. Principalmente aqueles erros os quais você não teve culpa, né? Você tentou fazer correto, mas saiu alguma coisa equivocada, um errinho e tal. Enfim, só para introduzir o assunto, né? Realmente é um conhecimento muito amplo, mas realmente é um único jeito de você usar mantras, sabendo exatamente o que ele significa, a quem ele invoca, para você poder saber exatamente aonde que você vai colocar. Caso contrário, né, fazendo esse paralelo de novo, resumidamente, caso contrário, um mantra mal colocado vai ser como uma postura mal colocada, um pranayama mal colocado, você não sabe o efeito que ele vai dar, às vezes o efeito é contrário ao que você esperava. Então, é preciso se aprofundar nesse conhecimento, é preciso se informar, é preciso estar atento, certo? Possivelmente essa dica foi mais para os professores de yoga. Muita gente pergunta aí sobre mantras nessa série, né, sobre os mantras justamente, né, esses vídeos que saem aqui geralmente às terças-feiras, então por isso eu estou entrando no mérito, né, o que é um mantra, né, e para que realmente ele serve, como que você vai aplicar, tá bom? Com certeza vai ficar algumas dúvidas aí, então não perde tempo, tecla agora embaixo no seu comentário, deixe sua dúvida, deixe a sua sugestão para que a gente possa fazer esse assunto render. A minha dica final é, assim, sempre busque se melhorar. Não estacione, procure quem sabe mais do que você e cola nessa pessoa. A gente avança no nosso conhecimento através dos nossos mentores, através das nossas referências, através do nosso esforço, através do nosso compromisso, do nosso mergulho na tradição. Então, e a gente segue junto aí no caminho.